Maria Fernanda. Eu tenho intenção com o canal, com as páginas, ajudar engenheiros, arquitetos recém-formados que têm esse medo, essa insegurança de, meu Deus do céu, me formei agora, como é que eu faço para ingressar no mercado de trabalho? Como é que eu me sinto seguro para realmente assumir uma obra como responsável técnico? Toda aquela coisinha, né? Então, as páginas, o canal Domine a Sua Obra veio justamente para isso, né? Para trazer todo esse conhecimento. Hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico, né? Que eu venho falando aí em várias lives, né? De que o mercado da construção civil está em ascensão, que o cara que vai surfar essa onda, né? O cara que eu digo, as mulheres também, né? Até porque estou aqui representando uma figura feminina. O cara que vai assumir, vai surfar essa onda aí dessa ascensão da construção civil, né? Dessas obras que estão vindo, de toda essa movimentação que existe. É o responsável técnico de obra, é o cara que executa, é o cara que pega lá o papelzinho e mostra, cara, ó, isso aqui vai virar uma edificação, deixa com o pai aqui, sabe? Esse vai ser o cara que realmente vai conseguir surfar, que vai nessa onda aí de crescimento e que vai firmar ali sua posição, ter reconhecimento e ganhar dinheiro, enfim. Na minha cabeça é dessa forma. E de repente, o que a gente vê por aí, principalmente obras menores, aí, residenciais, unifamiliar, são de que muitos dos nossos clientes, muitas das pessoas que nos contratam, acabam tendo uma maior valorização, tanto de reconhecimento profissional, quanto financeiro, dos mestres de obras e não dos responsáveis técnicos. E por que, por Deus, isso acontece? Maria, você mentiu para mim. Então, o cara que vai ganhar dinheiro vai ser o mestre de obra e não o RT. E eu vou explicar aqui que não é bem assim, tá? E por que isso acontece? Por que existem muitos mestres de obras aí que acabam tendo esse reconhecimento maior do que o próprio responsável técnico, que é o cara que legalmente é habilitado a estar à frente de uma obra e obrigatoriamente todas as obras precisam da assinatura desse cara e de repente ele está ganhando menos que o mestre de obra. Então vamos lá, vamos entender por que isso acontece. Vamos no início ali, né? Quando a gente está saindo da faculdade, existe aquela ansiedade, existe aquele medo, existe tudo isso que a gente tem conversado, existe todo esse paranauê que eu estou fazendo da jornada RT Sem Medo, enfim, porque a gente sai realmente meio despreparado. Já conversou bastante a respeito disso aqui, né? Que a gente se sente, poxa, mas eu não tive prática profissional. Aí eu até dou bastante exemplo, né, em relação ao curso de medicina, porque na medicina eles são obrigados a passar pelo internato, que é basicamente eles irem para a prática profissional, botar a mão na massa e passar por cada uma das especialidades para eles terem uma noção de como funciona o dia a dia. Depois que eles se formam, eles têm as residências. Então você não se forma médico, tipo, quero ser radiologista, então, ok, para onde que eu vou? Igual a gente, né? Que tipo, eu quero assumir uma obra como RT. Ok, para onde que eu vou? Não, eles têm uma residência, eles têm um caminho a seguir. Né? Então, tem residência de radiologia, depois eu quero fazer ultrassom, então eu vou fazer residência de radiologia, depois eu faço de ultrassom, depois eu vou me subespecializando, então você entra no mercado mais tranquilo, mais amparado, com respaldo, né? E eu acho que nem culpo até, porque tem muita gente que vem conversar comigo e fala, meus professores nunca tocaram uma obra, por isso que eles não conseguem ensinar para mim a tocar uma obra. Existe muito isso, e eu não culpo os professores em si, nem mesmo as faculdades, e sim o sistema, a forma que é ensinado, né? Podia ser mais parecido com a medicina, os outros cursos, né? Que daí tem essa obrigatoriedade de passar pela prática. E você pode até estar pensando, poxa, mas tem estágio? Gente, o estágio, eu já conversei também bastante a respeito aqui, ele não vai garantir esse conhecimento para você. Até porque a pessoa que te contrata no estágio, a empresa em si, ela não tem essa responsabilidade que o professor médico dentro do internato tem de fazer com que você passe por todos os períodos da obra e aprenda do início ao fim como construir uma obra. Entende? A única coisa que ele precisa é de mão de obra, ele precisa de alguém para suprir alguma coisa que na empresa dele não tem gente suficiente para suprir, então ele precisa contratar gente. Ele vai lá, pega um estagiário, com muita sorte você acaba participando de uma obra ou de alguma gestão ali que você acaba tendo um conhecimento muito bom, ou 99,9% dos casos você fica num pedacinho específico, acaba aprendendo um pedacinho muito pequeno. Então, eu troquei bastante de estágio durante a faculdade, porque eu sentia isso, né? Que às vezes você acaba viciando naquilo e acaba não tendo, vamos dizer assim, poxa, meu primeiro estágio eu fazia ligações para ajudar na parte de orçamento. Então, eu preenchia a planilha de orçamento e ficava ali ligando.
fazia cafezinho também, passava pano, tudo aquelas coisas de estagiário, normal. E ficava lá, ligações, e eu falava, gente, mas, né, cadê obra, projeto, detalhamento, né, aquela coiseira toda, eu falei, poxa, eu não tô aprendendo a prática profissional, quero aprender mais, aí mudava. Só que mesmo mudando, eu fiz acho que uns 5 estágios durante a faculdade, eu não consegui esse conhecimento prático o suficiente para sair da faculdade com esse sentimento de segurança de que pode vir obra em mim que eu dou conta. Então, justamente porque 99% das pessoas que saem da faculdade de engenheiros e arquitetos dessa maneira, o que acontece? Eles acabam ingressando no mercado de uma forma a encostar em uma mão de obra que seja boa. Então, eles resolvem esse problema dessa forma, tipo, poxa, eu sei que essa mão de obra é boa, então sabe o que eu vou fazer? Vou colar ali neles e pronto, consigo construir uma obra com qualidade. Nossa, Maria, então, pelo amor de Deus, já resolvi meu problema e eu já perdi o medo, vou assumir a obra aí, é só arrumar uma mão de obra legal que pronto, tô no mercado. Só que isso é bom? Vamos tentar transportar isso para outro planeta, né? Eu dou um exemplo da mecânica de carro porque é algo que eu realmente não tenho nenhum conhecimento. Quando eu vou levar meu carro para consertar, eu não sei que material que eles vão usar, que qualidade de material que eles vão usar, que tipo de material que eles vão usar. Eu simplesmente tenho um problema, ou sei lá, tem que fazer revisão, coisa do gênero, e a única coisa que eu avalio é o estado de como meu carro vai estar, né, falando em meios assim, de como ele vai estar dirigindo depois que eu entrar nesse carro, depois que voltar da oficina, e pronto, você avalia assim o resultado final, e não como foi feito, certo? O que você espera, do mínimo, do líder dessa equipe de mecânicos que vai mexer no seu carro? Que o cara seja o cara de mecânica, certo? Que saiba bastante lá das peças, consiga gerenciar a equipe dele, que saiba exatamente o que o fulaninho, o beltraninho, o tiozinho tá fazendo lá para poder arrumar o seu carro para ficar tudo ok. Só que muitas vezes, às vezes acontece. Tem o cara que é o dono da oficina, e tem o tiozinho lá do fundo, que é o cara que tem conhecimento. Olha só, ele é o que coordena a equipe, ele que é o garante qualidade, mas ele não é o líder geral, ele não é o dono da oficina, ele não é o chefe, ele tá ali. Você percebe que às vezes a gente até olha isso e fala, nossa, se o tiozinho ali, ó, montasse uma oficina para ele rachava de ganhar dinheiro. E esse dono dessa oficina, sem o tiozinho, quem ele é? Você percebe que se o tiozinho mudar de oficina, você vai ter a mesma confiança de deixar seu carro na sua oficina sem o tiozinho, que você sabe que é o cara que tem o conhecimento? Ou você tentaria achar onde que o tiozinho tá para levar seu carro? Entende a diferença? Então, assim, para muitos pode ser uma resposta rápida de como entrar no mercado. Poxa, ó, eu sei que aquele fulaninho ali constrói direitinho, então eu vou fazer o seguinte, vou colar ali neles, né? Vou ficar ali juntinho deles, porque daí, ó, saí pro mercado, ingressei no mercado, tô fazendo isso. Então, muita gente acabou indo para esse caminho que é mais fácil para poder ingressar no mercado, poder construir, etc. Só que você fica dependente dessa mão de obra. E você não consegue garantir se essa mão de obra realmente está fazendo com qualidade, porque você ainda não tem esse conhecimento prático, certo? Então, você deixa tudo nas costas da mão de obra. E o que acontece? Quem que é o líder real da mão de obra que está lá garantindo essa qualidade? E que conseguiu esse reconhecimento no mercado que fez com que esse RT buscasse essa equipe? É o mestre de obra ali. Por que esse mestre de obra está tendo mais reconhecimento, está sendo mais bem pago muitas vezes do que esse RT que está ali junto com ele? Justamente porque se seu cliente vê que aquele mestre de obra bom te largou como RT, que se lançou no mercado sem saber muito de prática profissional, o que ele vai fazer? Ele vai te abandonar e vai atrás daquele mestre de obra. Ele não vai ficar com você. Porque ele sabe que o cara, o tiozinho do conhecimento, tá lá. É igual a minha irmã com a cachorrinha dela. A cachorrinha dela tinha problemas nas pernas e tinha um problema na coluna, então não é qualquer pessoa que pode dar banho nela. Então ela sabia exatamente num pet shop específico, que tinha um fulaninho de tal específico lá, que era um carinha, que dava banho na maior calma do mundo, demorava 300 anos para dar banho na cachorra. Ele mudou de pet shop, o que minha irmã fez? Continuou no pet shop? Não, foi atrás daquele fulaninho que tinha paciência e lavava, dava banho na cachorrinha lá com toda a paciência do mundo, porque ela tinha os problemas na coluna, na perninha. Entende a diferença? Por isso que eu falo, acontece esse tipo de coisa por conta dessa ansiedade de ir para, às vezes, até por falta de opção, às vezes, né, da gente querer ir para o mercado de trabalho e não saber como,
e assumir uma obra aí dependente de uma mão de obra. Poxa, Maria, mas eu acho que, mesmo assim, eu acho que eu vou me arriscar. Acho que eu vou assumir esse mundão aí. Eu acho que vale a pena o risco e eu quero ingressar no mercado de trabalho dependente aí dessa equipe de mão de obra, porque eu vou acabar aprendendo com eles e vou seguir vida, né? Só que eu vou contar para vocês, a minha equipe, meu mestre de obra, ele é excelente. E quando eu entrei na equipe, quando a gente contratou eles, né, para começar a nossa construtora, muito do motivo foi porque a gente sabia que ele fazia com qualidade, mas esse mesmo mestre de obra que entregava uma obra de qualidade, ele nunca tinha feito uma sondagem. Esse mesmo mestre de obra que conseguia entregar lá uma obra dentro do prumo, super no esquadro, sabe? Com todos os jeitinhos possíveis, porque é uma pessoa que fica em cima do custo, sabe? Tentando a qualquer custo ali não gastar, só que ele não tem conhecimento técnico. Ele chegou e batia o pé que ele queria fazer os nossos prédios com lajes maciças, de concreto maciço, e a gente sabe, laje de concreto maciço, você tem uma diminuição aí no tamanho dos seus vãos, você tem um peso excessivo nas suas lajes, na sua estrutura, então vai ser uma obra mais cara. Não era por maldade, não era porque ele estava querendo fazer a gente gastar muito, pelo contrário, ele conseguia enxergar, porque era maciça, era cheia de concreto, de que aquilo era o bom, era o que ele conseguia chegar e falar assim, não, filha, esse é o bom, ó, esse aqui tem qualidade, esse aqui não passa som. Só que pelo contrário, né? Até porque tem uma massa muito grande ali, rígida, você acaba reverberando um som, um salto, por exemplo. Então a gente introduziu dentro das construções, que ele já fazia bem, novos processos. É um mestre de obra excelente que nunca tinha usado EPI. Você via pessoal da parte de elétrica sem uma botina com um solado específico de elétrica, sem capacete, sem luva. Então, assim, é um mestre de obra excelente, mas que no momento de fazer a limpeza de terreno, usava Roundup. Roundup é um herbicida. Herbicidas não podem ser usados em meio urbano. Não pode nem ser comercializado, em primeiro lugar, né? Você tem que ter um receituário, né, de um agrônomo para poder comprar e usar herbicida, qualquer um deles, né, Roundup, etc., dentro do meio urbano é proibido. Isso pode causar multas, isso pode causar uma maior dor de cabeça possível. Esse mestre de obra, ele não tinha o hábito de organizar dentro da obra os materiais de forma separada. Então, quando a gente introduziu isso na cabeça dele, dentro da construção, etc., por exemplo, da armação, que às vezes eu dou esse exemplo, que a gente separou a armação, subiu a armação, descolou do chão, descolou do solo, né, para não ficar ali corroendo, separou bonitinho por bitola, colocou plaquinha, ela ficou mais alta então no chão. O que passou a acontecer? Que muitas das vezes, como era uma montoeira de armação, era tudo esvergalhão, tudo junto, com as bitolas tudo junto. Ah, preciso de tantos esvergalhão de tal bitola. Aí eles davam aquela procurada ali naquele miolo entrochado de bitola, entrochado de armação. Ah, não tem, pede mais. Aí daqui a pouco ia mexendo, ia gastando aquelas armações que estavam em cima e descobre que lá embaixo tinha um monte daquela bitola que precisava. Sabe assim? Então, se você separa por bitola, se você tira do chão, que a gente sabe que vai perdendo a resistência quando fica colado no solo, né? Vai ficando laranja ali, corroendo, etc. E com a organização, você ganha produtividade. Até os meus armadores começaram a falar que melhorou a dor nas costas. Então, são conhecimentos técnicos que nós, como RTs, a gente precisa ingressar isso dentro da obra. A gente não pode depender da mão de obra, porque esse mesmo mestre de obra, ele não tinha como provar a qualidade da obra. Não tinha como provar quantos MPa tinha no concreto daquela viga, daquele pilar que ele estava fazendo. Ele, inclusive, no método construtivo dele, ele fazia viga sanduíche, com forma sanduíche, né? Então, para quem não lembra, e não é para lembrar mesmo, e por favor não façam, é aquela viga que você faz a parede, põe chapa de madeira de um lado, chapa de madeira do outro e põe um concreto. E usa a própria parede como escora e como berço da viga. Olha que maravilha! Você põe dois materiais com coeficiente de dilatação completamente diferentes. Um material que é de vedação, que é a sua alvenaria, que não serve como escoramento para escorar. Tudo junto, misturado. E daí você vai perdendo a qualidade. É um mestre de obra de excelente qualidade que está trabalhando com esse sistema, porque era o que ele conhecia.
A gente introduziu, tirou dele a laje maciça e colocou treliçada com preenchimento em EPS, coisa que ele não conseguia conceber, que ele ficava com medo, porque ele falava que tinha que ser pelo menos com a lajota, né, que é os tijolão comprido assim, só que a gente foi explicar que não fazia parte ali da estrutura, que se você coloca um EPS, além de melhorar, né, conforto térmico, acústico, você ainda alivia a estrutura em si, porque aquilo ali é só preenchimento, não faz parte, né, não vai segurar a laje, enfim. Então a gente foi introduzindo as coisas. Essa é a diferença de você ter um RT que realmente comprova e faz qualidade, tá? O que eu vejo muita gente também fazendo dentro de obra? Ficando muito responsável apenas para buscar fornecedor, buscar mercadoria, buscar, preciso de um pintor, aí vai atrás de um pintor. Sabe essas coisas assim? Eu acho que dentro da engenharia de produção, se eu não me engano, é o diligente do estoque, que é o cara que tem que trazer o produto na hora certa, no momento certo, no preço certo. Beleza, isso é uma função importantíssima também, certo? A gente tem que brigar preço, a gente tem que achar fornecedor, ele tem que estar dentro da obra no momento certo. Tudo isso tem que acontecer, só que não precisa ser um engenheiro nem um arquiteto para fazer isso. Entende a diferença? Então, o responsável técnico de obra, o cara que vai executar essa obra, ele tem que trazer essa diferença de produtividade e provar a qualidade. Provar mesmo, assim, sem que haja problema, para justamente poder ser ele o cara detentor do conhecimento, a ponto de que sai pedreiro, entra pedreiro, sai mestre de obra, entra mestre de obra, ele ainda consegue ter o mesmo padrão de qualidade. Então, os seus clientes, as pessoas que vão te contratar, ou você como construtor, assim como eu sou também, não vai perder a qualidade. Eu falo que é igual a lanchonetezinha de fundo de bairro, que tem a cozinheira. Se a cozinheira ficou doente, o sanduíche não fica o mesmo. Agora, e o McDonald's? Você pode comer uma batatinha no McDonald's aqui em Minas, lá em São Paulo, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, é tudo igual, é o mesmo gosto. Então, você tem que ser um RT McDonald's e não de lanchonete de bairro. Porque se sai pedreiro, sai mestre de obra, sai servente e você não consegue manter o padrão de qualidade, então o conhecimento não está ali com você, você não consegue manter esse padrão, entende? Beleza, Maria, tudo isso foi dito e agora só consigo me confundir ainda mais e me gerar ainda mais desespero porque eu sou recém-formado, não tenho esse conhecimento e eu acho que eu não consigo garantir toda essa qualidade dentro de obra. O que por Deus eu faço? Como é que eu vou poder me jogar aí no mundo? Eu falo que existem dois caminhos. Um caminho que eu segui, que não é muito fácil, e um caminho mais fácil, que daí eu vou falar para vocês. O caminho que eu segui, que além de 3 pós-graduação, centenas de livros, dezenas de cursos, o que eu fazia para poder garantir? Porque eu não conseguia visualizar, por exemplo, se o embolso que minha equipe estava fazendo estava sendo feito da maneira correta. Se estava obedecendo a cura, enfim, eu não conseguia visualizar isso. Então eu ia atrás de todas as normas, eu lia as normas, ia atrás de professores, seja até no YouTube mesmo, pessoas que tivessem mesmo capacitados para falar a respeito dessa parte teórica, e eu ia lá observar a minha equipe para ver o que eles estavam fazendo a respeito. Só que o que acontece? E até eu ensino para meus alunos a maneira com que qualquer pedreiro consegue fazer um embolso decente, por exemplo. Só que a minha equipe já tem o jeitinho dela. Tem um pedreiro ou outro que faz de uma forma um pouquinho diferente, uma forma que não é o beabá ali certinho que ensino, mas que fica perfeito. Então, é saber essa diferença no que precisa ser feito e no resultado final, tá? Vou até só trazer aqui um adendo, antes de eu trazer a segunda parte, que eu acho que é o mais fácil para você conseguir realmente garantir essa qualidade, né? Um caminho mais fácil. Que nem, por exemplo, como é que é o embolso, gente? Vamos lá, vamos lembrar das coisas da faculdade. Tem a parede lá, né? A paredinha tá aqui. Normalmente, quando você vai ensinar, e a forma que eu ensino meus alunos, inclusive para eles conferirem isso dentro de obra, que você consegue treinar. Eu tô treinando vocês, ó. Vocês estão aí do outro lado, vocês conseguem fazer um embolso a partir de hoje, beleza? Tá lá chapiscada a parede, agora vocês vão fazer um embolso. O passo a passo, bem bonitinho, que vocês vão dar conta. O que vocês vão fazer? Prega preguinho de cá, a 2 centímetros de distância dessa parede, prega preguinho de cá, passa aquela linha de nylon de pedreiro, certo? Não chegou no preguinho, mas é porque tá, meu coisa tá torto, né? Aí, está a 2 centímetros da parede, certo? Aí você tem que fazer
taliscas. O que é a talisca? Você pegar a argamassa de reboco e pegar uma superfície lisinha, seja um pedaço de tijolo, seja um pedaço de revestimento ali, enfim, e põe lá, né, que fique ali bem rente por trás ali da linha. E daí você põe um distanciamento ali de mais ou menos 1,5 m, porque aqueles sarrafos, aquelas réguas metálicas que eles utilizam para fazer emboço, tem quanto? Tem de 2 a 3 metros. Então você vai fazer de 1 em 1,5 m, porque ele precisa pegar a régua nesse espaçamento. Então tem que ser o mais distante possível, o mais distante que você pode fazer é de 1,5 m, porque você tem um sarrafo aí, o mínimo dele é 2 metros, beleza? Aí você vai bater o prumo e vai conseguir chegar numa talisca aqui de baixo, vai bater o prumo e vai conseguir chegar na talisca aqui de baixo, corrigindo se tiver alguma imperfeição nessa parede. Porque daí, esse daqui tá bem igualzinho desse daqui. Você garante que essa superfície aqui tá aprumada, né, com essa daqui. Mesmo que tenha um pouquinho de diferença ali, vamos dizer que aqui embaixo esteja um pouquinho torta ali, esteja com, ao invés de 2 centímetros que deu aqui em cima, aqui deu 1,7 centímetros. Então, você consegue, com o prumo, aprumar isso, essa diferença ali na parede. E aí? Daí você tira lá o fio de nylon, você tem suas talisquinhas pronta, e agora você vai fazer a guia, a mestra. O que é isso? Eles vão chapando aqui as massas, ó, entre uma talisca e outra, aí eles pegam o sarrafo com aquela reguana metálica, põe na vertical, sarrafeia, e consegue deixar toda essa massa aqui, ó, tudo aprumadinha na mesma distância da parede, certo? Uma maçona assim, ó, bom, certo? E faz a mesma coisa do outro lado. O que é o padrão? Você deixar secar isso daqui, porque agora você tem 2 lados com uma massa bem grande, uma superfície bem grande, com o mesmo espaçamento dessa parede, para você deixar bem aprumadinho esse emboço aqui. Então agora você consegue chapar aqui no meio, né, jogando as massas assim, que os pedreiros vão jogando a massa com a colher, né, vai aquelas chapadas assim. E agora ele pega a régua nessa posição horizontal e vai sarrafiando, depois que as mestras estão secas, para que esse miolo esteja exatamente aprumado e na mesma distância aqui do que esses daqui. Então é basicamente assim que você faz o emboço. O que acontece com um dos meus pedreiros? Tem 1 ou 2 que faz dessa forma. Eles não fazem mestra. Aí você pode estar pensando, meu Deus, e agora, né? Então existe uma diferença muito grande também da forma que a gente lê no livro e do que a gente vai ver no dia a dia. Tem 2 pedreiros meus que dão conta de fazer um emboço lindo, maravilhoso, super 2 centímetros da parede, aprumadíssimo, lisíssimo, sem mestra, só com talisca. O que eu falo a respeito disso? Lindo, pode continuar assim, você está pulando até uma etapa e está tendo uma maior produtividade. O que eu ensino para os meus alunos? O passo a passo. Por quê? Porque se sai esse pedreiro, se eu for ensinar um novo pedreiro que tem 0 de conhecimento de emboço, se eu for ali puxar ele para... Não é que eu vou treinar ele a como fazer a parede, mas como que eu vou corrigir esse cara a fazer a parede? Se ele simplesmente faz a talisca, daí eu falar, agora você chapeia e sarrafeia, o cara não vai dar conta, a parede dele vai ficar toda ondulada, porque ele não vai ter conhecimento necessário, tempo necessário de execução, que nesses 2 meus pedreiros conseguem, para poder fazer dessa forma sem as mestras e só com as taliscas. Então é importante que a gente saiba o passo a passo de como funciona esse emboço, justamente para a gente conseguir conferir e conseguir garantir essa qualidade, independente da experiência dessa mão de obra. Porque se é uma mão de obra que eu sei que tá ali, é um servente que tá subindo para pedreiro, beleza, não tem experiência. Então eu sei que ele obrigatoriamente vai ter que fazer lá, puxar o fio de nylon, fazer a talisquinha, aprumar, fazer as mestras, esperar secar, para daí então vir e emboçando no meio da parede. Porque se ele for tentar só com as taliscas, né, igual esses meus pedreiros fazem, não vai dar certo. Tá, Maria, então assim, eu preciso ler norma, eu preciso buscar professores, eu preciso observar uma mão de obra. E qual que é o segundo caminho que você traz para mim que encurta todo esse conhecimento, que deixa mais fácil esse caminho? Mentoria, pessoa que já passou por tudo isso, que tem o conhecimento necessário para chegar para você e falar, ó, tá vendo como é que faz o emboço? É assim que você vai conferir. Se por acaso você tá vindo com uma mão de obra que nunca aprendeu a fazer o emboço na vida, você consegue falar para ele como é feito e conseguir corrigir isso daí dentro de obra para que ele faça o emboço
lindo, maravilhoso, que você consiga bater o prumo, bater a régua e esteja tudo alinhado, tudo aprumadinho. Entende a diferença? E por que eu falo em mentoria? Gente, ninguém alcança resultado sem ajuda, tá? Ninguém alcança resultado sem ajuda. Então, eu acho que você deve sim buscar um mentor. Não precisa ser eu, tá? Não tô aqui para chegar e falar assim, oba, seja meu mentorado. Não precisa ser eu, tá? Pode ser eu e mais outras pessoas, ou você pode me escolher como mentora, enfim, buscar alguém que já passou por esse caminho, já trilhou o caminho que você quer trilhar e que realmente esteja disposto a mostrar como chegar nesse caminho. Porque daí, ao invés do seu caminho ser assim do ponto A ao ponto B, você vai fazer uma linha mais reta, sabe? Mais tênue, mais fácil, mais simples e que você vai conseguir ser esse RT McDonald's e não de lanchonete aí de bairro, beleza, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Não fiquem com medo dessa parte de que é o mestre de obra que vai ser o reconhecido da história, porque não é. É o detentor do conhecimento, vamos dizer assim, é o detentor da capacidade de garantir qualidade, tá? Então, o cara que garante qualidade é o que vai conseguir surfar nessa onda aí, nesse mercado que está em ascensão da construção civil. E eu falo isso porque realmente a gente vê essa movimentação muito grande. Eu dou exemplo aqui que eu tô construindo minha casa esse ano, minha tia tá construindo a casa dela esse ano, a gente está construindo o maior empreendimento da nossa construtora esse ano, o que vai ser mais caro, maior, com maior metragem, enfim. Então existe essa movimentação realmente aí na construção civil. E o que eu quero é que vocês estejam preparados para ela, que vocês consigam aproveitá-la, né? Porque a vida aí é feita de altos e baixos. Então a gente sabe, nosso país sempre foi assim, né? Que vai ter aí momentos bons e momentos ruins e a gente está começando a entrar em um momento legal para a nossa profissão. Beleza, pessoal? Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só deixar nos comentários, enfim, dos vídeos em si, ou me chamar no direct aí do Instagram, ok? Então tá, gente, boa noite pra vocês.